Amigos e amigas que nos acompanham pelo nosso Facebook, nós tínhamos combinado de fazer um programa hoje à noite, às 21 horas, mas por causa de um compromisso que eu tenho à noite, eu precisei antecipar nossa conversa para agora à tarde. Espero que você entenda e nos compreenda. Bem, ontem nós, nesse mesmo horário, conversávamos sobre a educação dos filhos. E como chegaram muitas perguntas que eu não tive tempo de responder todas, eu combinei então de responder hoje, de continuar respondendo hoje. Então eu queria continuar o assunto, a educação dos filhos. É um assunto muito amplo. Eu escrevi um livro que mostrei ontem, né? Um livro que eu chamei de Educar pela Conquista e pela Fé. Nesse livro eu dizia aqui da importância dos pais realmente investirem na educação dos filhos, porque é a missão que Deus nos deu. Eu comecei dizendo que o casamento não é uma curtição a dois, não, é uma missão a dois. Marido e mulher são unidos por Deus com dois objetivos muito importantes, né? Crescei e multiplicai. O crescer, o crescimento do casal, na fé, no amor, etc., e a multiplicação. Queremos continuar então essa conversa hoje. Vamos pedir a Deus a sua graça, a sua bênção, porque sem mim nada podeis fazer, disse Jesus, né? Então quero convidar você a nós invocarmos o Espírito Santo para que ele nos ilumine, a mim e a você que está aí acompanhando a nossa conversa. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que nós apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nos colocamos, Senhor, nas tuas mãos e pedimos a tua bênção, a tua graça, a tua intercessão para esse momento de reflexão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, dou as boas-vindas aqui às pessoas que já estão chegando aí na nossa conversa, Denilson, Helenilza, Rosa Silveira, sejam bem-vindos. Nós temos aqui bastante perguntas de hoje, eu quero só reintroduzir o assunto que estávamos conversando ontem, e depois eu vou também partir aqui para as perguntas. Se você quiser, pode mandar sua pergunta para nós, pode também, né, compartilhar aí essa nossa conversa. Bom, eu dizia então que a missão do casal é esta: crescer a dois, marido e mulher, pelo amor, né? Um fazer o outro crescer, um fazer o outro ser feliz, um fazer o outro ser mais santo, né? Um fazer o outro ser melhor. É o crescer. E Deus disse, multiplicai. Então, a finalidade principal do casamento são os filhos, a geração dos filhos e a educação dos filhos. Como eu dizia, no céu não nasce criança. Jesus disse que no céu ninguém se casa mais. Nós seremos assim como que anjos no céu, né? Porque o nosso relacionamento com Deus será tão profundo que o nosso amor eterno será Deus, né? Então, quem habita o céu são aqueles que nascem aqui na terra. Por isso, Deus confiou aos casais a missão, né, de terem os filhos, agora, educar os filhos. Eu comparava ontem a educação dos filhos com um diamante que você vai lapidando. Como aquela pedra bruta que Michelangelo pegou com os seus alunos, né, lá na Escola de Belas Artes dele, debruçou sobre aquela pedra, e daquela pedra ele tirou um anjo, né? É isso, dentro de nós existe um anjo. Dentro do seu filho existe um anjo. Só que tem uma coisa, o pecado original estragou a imagem original de Jesus Cristo que havia em cada um de nós. Deus nos fez a imagem e semelhança de Jesus Cristo, o homem perfeito, né? Mas o pecado colocou uma série de coisas em cima dessa imagem que não era dela. Agora, a educação, né? A educação religiosa, a educação humana, a educação intelectual, faz o quê? Vai tirando, então, esses acréscimos que foram colocados sobre essa imagem, né, para que volte, então, à imagem perfeita.
Bem, para isso é preciso muita coisa. Eu gostaria então de retomar aquilo que eu dizia ontem. Quem ama, corrige, né? O livro do Eclesiástico, eu chamava a atenção lá para o capítulo 30 do livro do Eclesiástico, que diz: aquele que ama seu filho o corrige com frequência, para que seja, inclusive, amado por isto, né? Então, quem ama, corrige. O pai e a mãe têm que corrigir, mas não podem corrigir, evidentemente, de qualquer jeito. Tem que corrigir com jeito, tem que corrigir com carinho, não é? Nada de violência, nada de humilhação, nada de criar na criança um trauma, né, por causa do castigo. A criança tem que sentir que ela está castigada, ela está sendo castigada. Você tira aí, não sei, a mesada dela, você tira aí o celular, você tira aí o videogame, qualquer coisa desse tipo, né? Ela tem que saber por quê. Porque fez alguma coisa errada. Porque não está cumprindo algum dever. Por exemplo, dever de escola, dever de... né? Enfim, inclusive um fato muito interessante que um amigo meu contava lá, né? Que acontecia antigamente, né? Um amigo meu lá de Recife, o Giovanni, da comunidade Obra de Marias, que tinha um vô dele lá em Pernambuco, que morava lá no sertão e de vez em quando vinha à cidade. E quando os filhos cresceram, alugou uma casa na cidade, colocou os filhos para morar nessa casa para poder estudar. Mas ele ficava lá na roça, lá no sertão. Mas vinha de vez em quando na cidade, né, para ver os filhos. E quando chegava na cidade, ele dava uma surra em cada filho. E os meninos perguntavam: ô pai, por que o senhor está batendo em nós? Ele disse: olha, eu não sei porque eu estou batendo em vocês não, mas tenho certeza que vocês sabem o que vocês estão apanhando. Quer dizer, é um método muito estranho de educar os filhos, né? Certamente havia algum que fazia alguma coisa errada. Não se pode agir assim, evidentemente, né? A gente tem que mostrar ao filho o porquê das coisas, né? Isso é muito importante. Bom, deixa eu voltar aqui às perguntas, porque nós temos bastante perguntas. Eu quero retomar aqui a pergunta. Essas perguntas foram de ontem, da Caroline Gomes, que pergunta assim: gostaria de saber como impacta numa criança a separação dos pais, né, com relação à sua formação. Como pode-se, pelo menos, atenuar esse trauma? Bom, Carolina, evidentemente a separação, ela provoca algum problema na criança. É difícil a gente aferir isto, porque isso também vai depender de como é que os dois atuam, mesmo separados, né? O importante é que, na vida de uma criança que os pais se separaram, é importante que não se crie traumas nela. Ou seja, o pai não joga a criança contra a mãe, e nem a mãe joga a criança contra o pai. Haja aí um comportamento ético, um comportamento delicado. Não envolvam a criança nos problemas que levaram o casal a se separar, né? E ambos procurem, né, mesmo separados, né, cuidar da criança da melhor maneira possível, né? É difícil a gente aferir o que pode levar uma criança. Depende de cada criança, depende de cada pai, depende de cada mãe. Agora, o amor é uma coisa que resolve os problemas, né? Só o amor constrói. Então, é importante o quê? Que o pai tenha muito amor a esses filhos, a mãe também, né? E conforme os acordos que forem feitos entre eles, né, darem à criança o máximo de proteção, o máximo de carinho que for possível, né? Muito bem. A Iriana Rodrigues pergunta o seguinte: tenho um menino de 9 anos e posso fazer o que for e ele fala que eu não o amo. O que faço? Iriana, eu penso que você não deve dar muita importância pelo que ele fala, pelo que ele fala. Sabe? Porque a criança, ela acha que você ama se você faz o gosto dela. Sabe? E amar não é fazer o gosto da pessoa. Não. Amar é você fazer o que a pessoa precisa. Quando você vai num médico, não somos nós que dizemos para o médico qual é o remédio que a gente tem que tomar. Não, é o médico que vai dizer. Qual é o remédio que você vai tomar, qual é a cirurgia que você tem que fazer, né? E isso é uma forma de amar. Quando teu filho... Bem, caiu aqui a nossa conexão, mas não se preocupe. Se a conexão cair, continue que ela volta, tá? Às vezes a internet falha um pouco, mas depois a gente retoma a nossa conversa. Caiu, eu vou até aqui dar um tempinho para as pessoas retomarem aí quem se desligou, né? Que eu quero continuar respondendo aqui as perguntas. Muito bem, tem aqui a pergunta da Patrícia de Jesus, que pergunta o seguinte:
Tenho 3 filhos e estou cuidando deles sozinha, sem o pai. Está sendo uma dificuldade para mim, pois estão em idades diferentes. Rezando muito para Deus me guiar e me ajudar a educá-los na fé e força para ser pai e mãe. Ô Patrícia, é isso mesmo, sabe? Infelizmente, se o pai o abandonou, se está sem pai, não sei qual foi o motivo, né? Você está sozinha, mas é isso mesmo, sabe? A educação de 3 filhos vale a pena qualquer sacrifício da mãe. Há um provérbio popular muito sério que diz que ser mãe é sofrer no paraíso, né? Ter filhos é uma beleza, é uma glória, é um paraíso, mas é sofrer também, né? Então, peça a Deus que te dê força, te dê garra, te dê iluminação, te dê inspiração para você ir unindo esses 3 filhos, né? E também fazer com que eles tomem consciência da importância deles te ajudarem, né? Eu não sei aqui qual é a idade deles, mas um texto muito bonito que eu recomendo de você ler, quem sabe um dia você até conversar com seus filhos, é o que está no capítulo 3 do livro do Eclesiástico, que fala das bênçãos que Deus tem para o bom filho. Isso é uma coisa importante dos pais colocarem para os filhos. Nesse capítulo 3 do livro do Eclesiástico, que fala do bom filho, eu contei 8 bênçãos que Deus promete para o bom filho. Sabe? Então eu penso que de repente seja bom você pegar um dia esse texto aí e ler para eles. Olha aqui o que a palavra de Deus diz sobre o que é um bom filho, né? Tem coisas maravilhosas, né? Por exemplo, tem uma citação ali que diz assim, o filho que sabe respeitar o pai, respeitar a mãe, tolerar inclusive os defeitos do pai e a mãe, para esse filho Deus vai dar 3 bênçãos, né? Uma primeira bênção, ele diz lá o Eclesiástico, né? Diz assim, uma primeira bênção é que seus pecados vão se dissolver diante, né, de Deus como se fosse o gelo debaixo do sol forte. E outras bênçãos que ele vai citando. Então, tudo isso, eu penso que pode te dar força, te dar, inclusive, assim, recursos, né, para você enfrentar isso daí. Muitas mães enfrentaram esse problema. Coloque no coração de Nossa Senhora esses filhos, coloque você também, consagre-os diariamente a Nossa Senhora. Peça a sua ajuda, peça, né, a sua proteção. Inês Moreira, vejo que muitos pais, principalmente dessa nova geração, não levam seus filhos à igreja. Não os ensinam a praticar uma religião e terem Deus como base nas suas vidas. Por favor, comente sobre isso. Inês, eu concordo com você. Mas por que os pais não levam os filhos para a igreja? Porque os pais também não são evangelizados. Esse é que é o problema. Sabe, para a gente poder evangelizar os filhos, a gente tem que ser evangelizado. Ninguém dá aquilo que não recebeu, né? Então, a coisa mais importante para os pais hoje é eles viverem a religião, eles viverem a fé. Sabe, todos esses problemas que nós estamos vivendo hoje, né? Nós vemos aí a questão da baleia azul, né? Filhos que não sei, seguem esses caminhos desorientados da vida, esses desafios que levam até a morte, até o suicídio. Por que um filho desse segue isso? Porque, evidentemente, esse filho ele não tem um contato com Deus, ele não tem religião, ele está perdido, porque a religião orienta, põe a gente no lugar. Agora, falta o quê? Faltam pais evangelizados que, então, educam os seus filhos. Sabe, para mim, essa coisa é transparente, isso. Por isso eu estimulo muito na igreja, trabalho muito com os encontros de casais. Porque nos encontros de casais, né, a gente mostra isso para os pais, né? Não tem como seus filhos viverem bem se o casal não vive bem. Não tem como você levar teu filho para a igreja, né, para Deus, para a religião, se vocês não têm religião. Não tem como você ensinar seu filho a rezar se vocês não rezam. Então, é toda uma consequência. É por isso que o pai e a mãe são os educadores primeiro. O catecismo da Igreja Católica diz assim, os primeiros catequistas dos filhos são os pais. Ok? Agora, para ser catequista,
você tem que ter formação, não é? Então, uma coisa que nós precisamos, sabe, é exatamente isso. Nós precisamos ajudar os pais que estão longe de Deus, trazê-los para Deus. E hoje há muita iniciativa boa na igreja, graças a Deus. Temos as pastorais familiares, temos essa maravilha hoje que são os terços de homens, né? O homem, normalmente, ele é mais afastado de Deus do que a mulher. Então, esses terços de homens hoje, os homens são reunidos, rezam o texto, depois alguém faz uma boa pregação para eles, vai trazendo para Deus, né? E vai formando aí pais que possam ser também formadores de seus filhos. Claudinéia Silva pode mostrar os livros novamente. Ontem eu mostrei alguns desses livros, vou mostrar hoje rapidamente aqui. Um desses livros é Educar pela Conquista e pela Fé. Esse livro é um livro que eu mostrei ontem, que eu escrevi baseado em tudo que eu aprendi sobre educação de filhos. Depois mostrei também 2 livros que eu escrevi de histórias para crianças, né? Porque uma maneira da gente educar as crianças, né, na fé, na moral, nas virtudes, é você contar histórias para elas que tenham assim um fundo de moral. Então, por exemplo, esse livro, Histórias que o Vovô Conta, volume 1, são historinhas que têm um fundo moral, que ensina a criança, né, através de uma história, do meio lúdico, ela ir absorvendo as virtudes, né? Depois escrevi um segundo volume, né? Também Histórias que o Vovô Conta. E eu recomendo muito para os pais, sempre recomendei, especialmente para os filhos na adolescência, começam a entrar na juventude, esse livro, Construir o Homem e o Mundo. Esse livro foi escrito por um padre francês chamado Michel Coat. É um livro que foi vendido assim, quase 300 mil no Brasil, há um tempo atrás. Depois parou-se de publicar no Brasil, e nós fomos buscar esse livro lá na França, inclusive adquirir os direitos autorais, para a gente poder publicar aqui no Brasil, porque é um livro que me fez muito bem. Me fez muito bem na juventude, até na idade adulta, até hoje, o Construir o Homem e o Mundo. Esse livro é tão interessante, que veja que quando eu caminhava com o Monsenhor Jonas Abib, na época da minha juventude, o Monsenhor Jonas usava esse livro. E ele, quando criou a Canção Nova, fundou a Canção Nova, ele colocou como lema da Canção Nova exatamente isso. Ele colocou assim, homens novos para um mundo novo. Era o lema da Canção Nova. Formar homens novos para ter um mundo novo. Ou seja, construir o homem para construir o mundo. Então, tá aí. Um outro livro que eu coloco bastante fundamento sobre todas essas coisas é um livro que eu chamei de Família Santuário da Vida. Nesse livro, Família Santuário da Vida, além de colocar toda a questão da família, a questão do casal, o relacionamento conjugal, o relacionamento sexual, coloco um pouco também sobre educação de filhos. Bem, Raquel Aguiar, tenho um filho que ama armas, mas é calmo e de grupo de oração. Bom, aí, Raquel, ama armas. Tá, toda criança gosta de brincar com armas, né? Vê filme, vê isso, vê aquilo, gosta de brincar. Agora, é muito importante que haja um limite nisso, né? A criança não pode desenvolver nela uma agressividade, inclusive com relação a armas. É preciso ter uma orientação para a criança. Olha, isso aqui, você não pode ficar apontando para ninguém, você não pode achar que com isso aqui você vai ser mais forte, você vai querer dominar. Não, entende? Inclusive uma política hoje que é troque a arma por um brinquedo. Eu acho que o ideal não, o real é não comprar armas para a criança, nem de brinquedo. Eu acho que nós temos que dar outros tipos de brinquedo, porque a criança gosta muito, principalmente os meninos, gostam de brincar com espada, gostam de brincar com revólver e tal. Sabe, uma certa tolerância eu acho que a gente precisa ter, mas não deixar isso desenvolver assim também excessivamente. A Regina Amélia pergunta o seguinte: o que fazer quando o filho já passou de 30 anos, mas está agindo como um adolescente? Regina, não sei, aí precisa realmente ter um diagnóstico do que está acontecendo com esse homem, né? Que 30 anos é um homem, né? Então, o que está acontecendo?
Quais são os desvalores que ele está cultivando? Né? Qual é o tipo de tratamento que é preciso ter com ele? Né? Sei, quem sabe até uma orientação, uma terapia psicológica, né? Talvez seja necessária. Né? Eu sempre coloco aquilo, sempre em todo problema de uma pessoa humana, nós temos duas naturezas para tratar. É a parte natural e a parte sobrenatural. Né? A parte natural nós sabemos, é tratamento, psicoterapia, conversa, diálogo, amor, etc. Na parte sobrenatural é entrar com Deus, entrar com a religião, entrar com a fé. Né? Quem sabe levar esse rapaz para um encontro com Deus aí, não sei, encontros de jovens, encontros, né? Não sei, Canção Nova, por exemplo, faz tantos acampamentos aqui de oração, com tantas palestras, reflexões. Né? De repente, um encaminhamento desse pode ajudar um rapaz desse a começar a acordar, sair da adolescência e entrar na maturidade. Né? Inês Moreira, tenho sobrinhos de 13 e 14 anos que estão namorando. Como ficar tranquila e despreocupada, sabendo que nessa idade os hormônios estão a 1000 por hora? Realmente, Inês, é preciso cuidado. Né? Ontem eu li aqui o Eclesiástico 30, né, que dizia assim, não feche os olhos para as extravagâncias dos seus filhos. Né? Quer dizer, os filhos têm que ser monitorados. Né? 13, 14 anos, começa a namorar. Então, o que é muito importante nessa idade? Conversar com eles, explicar o que é o namoro. Qual é a finalidade do namoro? Eu escrevi um livro, O Namoro. Não escrevi esse livro por quê? Porque os jovens pediram que eu escrevesse esse livro. Né? E aí eu explico qual é o sentido do namoro, por que a gente namora. Né? Alguns jovens perguntam assim para mim, com que idade eu devo começar a namorar? Eu digo, olha, na vida, tudo que a gente faz, a gente tem que fazer com um objetivo, com uma meta, com um sentido. O que você faz sem um sentido, sem uma meta, você faz mal feito. Né? Acaba não fazendo direito. Ok? Se você entra numa faculdade, vai estudar 5 anos para se formar engenheiro. Por que você quer ser engenheiro? Por que você enfrenta aqueles 5 anos de trabalho? Porque a gente quer chegar lá no diploma de engenheiro. Bom, então por que a gente namora? Namora para se casar. Certo? Então, eu costumo dizer, eu penso que a gente precisa começar a pensar em namoro a partir do momento que você pensa, eu quero me casar. Eu não quero ser padre, não quero ser freira, não quero ser celibatário, né? Eu quero me casar. Então, eu vou começar a namorar. Agora, é muito importante ensinar para os jovens o que é o namoro. Esse livro, O Namoro, que eu escrevi, eu disse a inclusive, né, quando eu escrevi esse livro, os jovens me pediram para escrever esse livro. Uma vez eu fui pregar um retiro lá em Recife, no Colégio Damas, para uns 1000 jovens, mais ou menos, eram líderes da renovação carismática, lá no estado de Pernambuco. Pediram que eu tratasse do assunto de namoro, sexo, casamento. E quando acabou o encontro, no domingo, eles pediram que eu escrevesse um livro sobre namoro. Eu digo, tudo bem, vou escrever. Vocês estão querendo, eu vou escrever. O livro estava na minha cabeça, eu voltei para casa, há pouco tempo eu escrevi o livro. Só que eu falei para minha esposa na época, digo, olha, eu acho que esse livro aqui não vai sair muito bem, não, porque eu estou falando aqui de um namoro cristão. Um namoro sem vida sexual, um namoro, né, para se conhecer, não deu certo, separa, etc. Né? Até coloquei na primeira página do livro uma frase do Paul Claudel. Paul Claudel foi um teatrólogo francês que se converteu, muito bonito, né? E o Claudel dizia o seguinte, o jovem não foi feito para o prazer, o jovem foi feito para o desafio. Então é o seguinte, para que os jovens vivam um namoro bem vivido, eles têm que ser preparados para isso. Os pais têm que conversar. Os pais têm que explicar para eles o que é o namoro. Não é um tempo para viver sexo livre como o mundo ensina. Eu estou falando aqui para pais cristãos e para jovens cristãos. Hoje eu sei que o namoro para o mundo virou o quê? Virou sinônimo de sexo livre. Amor livre, como se diz. Né? Eles dormem juntos, quer dizer, mas o casal cristão não aceita isso, porque Deus não quer assim. O sexo é para ser vivido no casamento. O catecismo da igreja fala bem claro, não é nem no noivado, hein? É no casamento. Então nós pais temos que ter coragem de dizer isso para os filhos. Ah, mas os filhos não vão aceitar? Amém. Deus manda colocar isso. Nós temos que colocar a lei de Deus. Claro, colocado com amor, Santo Agostinho dizia, né?
aquela frase dele muito bonita: não se impõe a verdade sem a caridade, mas também não sacrifique a verdade, né, em nome da caridade. Quer dizer, não esconda a verdade em nome de uma falsa caridade. Também aí também não pode, ok? Bom, eu vou, antes de continuar aqui as perguntas, eu quero colocar aqui uma coisa interessante para os pais. É o seguinte, há muito tempo atrás, eu penso que pelo menos há uns 30 anos atrás, eu li numa revista algo muito interessante, que a polícia americana estava lutando pesadamente contra a delinquência juvenil nos Estados Unidos. Havia uma delinquência, jovens praticando crimes, coisas, isso há muito tempo. E aí a polícia do Texas, né, na cidade de Houston, no Texas, nos Estados Unidos, a polícia publicou uma matéria interessante que eles chamaram assim, eu quero ler para você, eu coloquei nesse livro Família Santuário da Vida, né? E eles colocaram o seguinte: 10 regras fáceis de você criar um delinquente. Ou seja, a polícia meio, de maneira assim, meio excêntrica, partiu pelo lado contrário, né? Você quer formar um delinquente? Quer que seu filho seja um delinquente? Então eu vou dar 10 conselhos para você. Exatamente, para você não fazer isso, fazer o contrário, evidentemente. Então ele fala assim: se você quiser criar um delinquente, primeiro, comece na infância a dar a seu filho tudo o que ele quiser. Pronto, você vai estragar ele, né? Assim, quando ele crescer, acreditará que o mundo tem a obrigação de lhe dar tudo o que ele deseja. É um perigo. Se você der tudo que seu filho quer, e hoje, cuidado, né? Os pais pensam assim: meu pai não pôde dar isso para mim, então eu vou dar isso para meu filho. Meu pai não pôde dar isso, então eu vou dar para meu filho. Cuidado. Você dá tudo que seu filho quer, a avó dá tudo que o filho quer, depois o filho começa a achar que o mundo também tem que dar tudo que ele quer. E o mundo não vai dar tudo que ele quer. Aí começa a se revoltar contra o mundo, se revoltar contra você, se revoltar contra Deus. Veja, é a polícia do Texas, nos Estados Unidos, na cidade de Houston, falando isso. Não é nem a igreja. Segunda coisa que eles dizem: quando ele disser nomes feios, ache graça. Isso o fará considerar-se interessante. Veja, a polícia dizendo: quando seu filho falar um nome feio, acha graça. Acha graça, acha interessante. Você vai desencaminhar seu filho. Terceiro, nunca lhe dê qualquer orientação religiosa, né? Espere até que ele chegue aos 21 anos e decida por si mesmo. Tem pai que pensa assim: não, eu não vou dar religião para meu filho, não. Eu vou deixar ele crescer, quando ele tiver 21 anos. Eu pergunto: você que é pai, você espera seu filho chegar aos 21 anos para perguntar para ele se ele quer ir para a escola? Você espera seu filho chegar aos 21 anos para você dar a ele as vacinas? Não. Você é pai para isso. Você é pai para cuidar da vida física dele, para cuidar da vida intelectual dele, então você põe na escola. E também para cuidar da vida espiritual, para levar ele para Deus. O maior problema hoje que eu vejo em muitas famílias é que não se leva os filhos para Deus. Olha, está provado, meus irmãos, que a família religiosa que leva os filhos para Deus educa esses filhos com muito mais facilidade, não tenha dúvida. Porque a fé, a religião, ela está atrelada na moral, ela está atrelada nas virtudes, ela está atrelada nos bons costumes. Entende? Então não adianta a gente querer fugir disso, que não consegue. Outro ponto que eles dizem aqui, o item 4 é o seguinte: apanhe tudo o que o seu filho deixar jogado, livros, sapatos, roupas, faça tudo para ele, para que aprenda a jogar sobre os outros toda a responsabilidade. Né? Tem mãe que é assim: o filho bagunça o quarto, bagunça a casa, a mãe sai que não é empregada atrás dele arrumando tudo e não cobra do filho ordem, organização. Tem que cobrar. Não pode deixar o filho ser um filho desorganizado. O filho que tem o seu armário desorganizado, ele vai desorganizar depois a cabeça dele. Um filho que tem o seu quarto relaxado, ele vai relaxar também a vida dele no estudo, a vida dele na religião. Se ele não tem disciplina, não é, nas coisas simples, nos horários, nas suas coisas, ele também não vai ter disciplina na vida espiritual.
uma pessoa que depois não consegue se controlar, uma pessoa que não consegue ter perseverança na oração. Por quê? Porque ele aprendeu a ser relaxado. Então, ele aprende a ser relaxado e vai continuar sendo relaxado. Então, olha o que a polícia diz, é interessante, né? Depois, o item 5, eles dizem assim, discuta com frequência na presença dele. Assim não ficará muito chocado quando o lar se desfizer mais tarde. Está vendo? Não discutir na frente dos filhos. Dele todo o dinheiro que quiser. É outra coisa perigosa. Dá dinheiro, todo o dinheiro que o filho quer. Né? Aí ele passa a não dar valor mais para o dinheiro. Né? Acha que o dinheiro é fácil e não vai querer nem trabalhar para ter o seu sustento. 7. Satisfaça todos os seus desejos de comida, bebida e conforto. Porque negar pode acarretar frustrações prejudiciais. Veja, aqui a polícia está dizendo o seguinte, como é que você não deve agir, claro. Né? Eles colocam 10 regras fáceis de como você criar um delinquente. Aí diz o seguinte, número 8, tome partido dele contra vizinhos, professores e policiais. Todos têm má vontade com meu filho. É a tal superproteção. Né? Seu filho brigou lá com, não sei, o vizinho, você também briga com o vizinho. Seu filho brigou com o professor, você briga com o professor. O professor briga com a polícia, você briga com a polícia. Meu filho tem sempre razão. Cuidado, você está criando uma cobra para te morder. Né? No item 9, eles dizem assim, quando ele se meter em alguma encrenca séria, dê desculpa, nunca consegui dominá-lo. Nunca consegui dominá-lo. Por quê? Porque você não começou a dominar desde que era pequeno. Né? E depois, no fim, o último item que eles dizem é isso, né? Prepare-se para uma vida de desgosto. Quer dizer, se você deixar acontecer tudo isso aqui, você depois, né, pode ter aí uma vida de desgosto. São conselhos assim, que ajudam a gente a refletir sobre isso. Né? E eu gostaria também de lembrar que um grande educador, que deixou, inclusive, assim, uma pedagogia de educação muito maravilhosa, foi Dom Bosco. Dom Bosco tinha um método educativo, método que ele chamava de método preventivo. Dom Bosco dizia, é muito melhor prevenir do que depois ter que remediar. Então, Dom Bosco tinha um método preventivo que ele baseava no amor ao jovem, né? No estudo e na religião. Né? Ele dizia, educar é uma obra do coração, tem que ser feito com amor. Né? Tem que também colocar para o jovem disciplina, né? Tem que colocar a oração, tem que colocar a religião. Eu estudei em colégio salesiano, eu vivi isso. Né? A gente era estimado pelos padres, pelos professores. Né? Eles colocavam muita diversão, né? Esporte, futebol, muita coisa, né? Piscinas e tal, né? Mas colocavam a religião. Né? Antigamente, antes do Concílio Vaticano II, a gente, mesmo os jovens, assistia a missa todo dia no colégio. Claro, depois eles sentiram que não era também bom que fosse assim, mas, né, a religião nunca pôde faltar. Né? Outras perguntas que estão aqui na minha mão. Evanildes Palmeira pergunta o seguinte, uma adolescente que não consegue dormir em seu quarto, porque diz que vê coisas e tem medo, o que fazer? Ô Ivanildes, essas coisas passam na vida da criança. Um dos meus filhos, durante muito tempo, né, ele arrastava o cobertorzinho dele e vinha para a minha cama. Né? E eu deixava. Porque a criança à noite, com medo, ela não dorme mesmo. É uma coisa horrorosa a criança, né, com medo à noite. E não importa se é uma adolescente. Acolha, converse, ajude, vai com calma. Vai com calma que isso passa. Evidentemente, se você percebe que há um transtorno mais grave, aí vale a pena você recorrer, não sei, a um psicólogo, até a um psiquiatra, se for o caso. De repente, pode até necessitar de algum calmante para a criança dormir. Né? Aí você tem que aferir a situação. Mas se é um medo, assim, eu diria, suportável, que você percebe que sua presença acalma a criança e ela dorme, tá? Tenha paciência. Né? Reze com ela. Põe a mão na cabecinha dela e reze. Peça ao Divino Espírito Santo que cure essa criança, tire dela esse medo. Invoque aí a Virgem Maria,
seu anjo da guarda. Sabe, nós cristãos, nós católicos, temos que aprender a rezar. Aprender a rezar pelos filhos. Deus ouve a nossa prece e Deus está presente. Nós temos que tomar consciência da presença de Deus e nós temos que tomar posse dessa riqueza que é ser cristão. Saber que Jesus Cristo ressuscitado está com a gente, caminha com a gente. A Virgem Maria, onde está, Santa Teresa d'Ávila dizia assim, onde está o rei, está toda a corte. Né? Claro, onde Jesus está, onde Deus está, está todo o céu. Então, o que é o céu? O céu não é um lugar, o céu é Deus. Onde é que Deus está? Deus está em toda parte, porque Deus é onipresente. Então, quando a gente toma consciência da presença de Deus, reza, chama Deus, invoca Deus, as coisas vão chegando no lugar. Ok? Josiane Gomes, como conversar com os filhos sobre a importância da missa. Olha, eu até acabei de publicar um livro, né, que foi escrito pelo filho do Dunga, da Canção Nova. O filho do Dunga, o Felipe, ele chama Felipe também. Ele é um menino que ele é formado em História e é um grande desenhista. Ele escreveu um livro explicando, inclusive, sobre a missa para as crianças. Mas não é só para criança, não. Ele chamou de a história da missa, mas não é bem assim história. Ele, claro, ele coloca um pouco da história, mas ele escreveu um livro explicando toda a missa. E ele pediu, inclusive, que eu o orientasse, pediu, inclusive, que eu revisasse a parte, assim, vamos dizer, doutrinária, teológica sobre a missa. E ele escreveu esse livro, todo ele ilustrado. Ele coloca ilustração de ponta a ponta, mostrando, por exemplo, por que o padre usa, não é, as vestes diferentes. Então, é preciso explicar para a criança bem o que é a missa. Eu recomendaria um outro livro, que foi escrito por um bispo italiano, explicando a missa, explicando a Eucaristia, né? Que nós trouxemos esse livro lá da Itália, né? de um monsenhor que trabalhou no Vaticano muito tempo com o Papa Bento XVI, escreveu um livro maravilhoso sobre a Eucaristia, o valor da Eucaristia, também todo ilustrado, né? Então, é preciso ensinar para a criança o sentido profundo da missa. É o mistério da fé. É onde nós celebramos, né, a paixão, a vida, a morte, a ressurreição, a ascensão de Jesus ao céu pela nossa salvação. Fazer a criança entender que a missa não é um teatro. A missa não é uma encenação. A missa não é um passatempo. Não, a missa é um ato religioso. Onde nós, né, na presença do sacerdote, o Cristo ali presente, ele atualiza o sacrifício do Calvário. Então, nós adultos entendemos bem o que é a missa e ensinar para o jovem o que é a missa, isso é muito importante. Porque senão o jovem vai para a missa, claro, aborrecido. Ele vai para lá, não sabe o que significa, não sabe o que está fazendo. Então, explicar para ele cada parte da missa. E esse livro do filho do Dunga é exatamente para isso. Né, para explicar cada ponto da missa para a criança. Josiane Gomes, então, é essa a sua resposta. Maria Braga, eu sou avó. Tenho uma neta de 19 anos. Não quer trabalhar, só quer ir para a balada. Quando falo com ela sobre isso, ela responde que quer se divertir. O que eu faço, professor? Bem, é toda uma questão de educação, né? Eu penso que é preciso, com calma e conversando, mostrar até os riscos que tem atrás disso. A pessoa que não trabalha, é uma pessoa que, né, ela pode entrar para um caminho de ócio, de preguiça, de desencaminhamento. Né? Não sei, eu penso que se fosse uma neta minha, eu ia procurar conversar muito com ela, seriamente, mas conversar com amor, com carinho, porque também não adianta brigar. Não adianta brigar, não adianta xingar, não adianta ofender, né? E, sabe, e aí vai também aquilo que eu já falei aqui ontem, né? A conquista do filho, né? A conquista, né? A aproximação, o diálogo, a paciência, vai conquistando a pessoa. Né? Você, de repente, você consegue colocar aí alguma coisa para ela ler, para meditar, né? Mostrar a importância do trabalho, né? Não sei, você não fala aqui dos pais também,
É importante, se tem pais, né? É importante que os pais entrem também nessa coisa, porque a primeira obrigação é dos pais. Ok? É difícil responder todas as perguntas desse tipo, né? Mas sempre eu coloco, né, como um pano de fundo de tudo isso, o seguinte: reze, ponha nas mãos de Deus, né? Deus pode mudar tudo pela oração, nós acreditamos nisso, né? Então peça a misericórdia de Deus, a graça de Deus, para que você consiga fazer alguma coisa para ajudar essa sua neta. Muito bem, João Faria, como lidar com o ciúme entre os filhos? Quando ganha uma coisa e o outro não. Ora, é preciso mostrar para os filhos que eles têm a mesma dignidade, mas eles não são iguais. Ó, vocês estão vendo aqui a minha mão? Tem 5 dedos. Os 5 são diferentes. Vocês também. Então não é porque um ganha uma coisa que o outro vai ter que ganhar igualzinha. Claro, quando você vai repartir alguma coisa, né, de maneira equitativa, é difícil, uma coisa material. Eu me lembro que, quando nós éramos crianças, 2 iam repartir alguma coisa, meu pai dizia assim: tá bom, um reparte e o outro escolhe. Era para repartir uma barra de chocolate no meio, né, para 2. Então, aquele que queria puxar, para querer cortar o pedaço dele maior, o pai dizia assim: tá bom, um reparte e o outro escolhe primeiro. Aí vai cortar igualzinho, né? Então, a criança tem essas coisas mesmo. A criança quer puxar né, a brasa para a sardinha dela. Ela quer se beneficiar. Os pais têm que ter tranquilidade. Diz: olha, eu estou dando isso para você porque você precisa disso. Eu não estou dando a mesma coisa para você porque você ainda não precisa disso. Entendeu? Isso não quer dizer que eu ame ele mais do que eu amo você. Você, na hora certa, você vai ter o que você precisa. Sabe? O pai e a mãe têm que ter essa autoridade, essa segurança e também essa tranquilidade. Não deixar se abalar porque os filhos querem impor alguma coisa sobre a gente. Não. A gente está agindo com retidão, com amor, com carinho, tem que ser firme. Neuza Oliveira, tem alguma passagem na Bíblia que fala que quem tem filhos gerados de um adultério são amaldiçoados? Ô Neuza, eu não me lembro. Sabe, eu nem gosto desse tipo de pensamento, sabe? Deus não amaldiçoa uma criança. Sabe, uma coisa que a nossa fé católica deixa bem clara é o seguinte: os filhos não têm culpa dos problemas dos pais. Não tem. Por exemplo, se o filho, ele, não sei, é fruto de uma inseminação artificial, a igreja não quer que faça inseminação artificial. Mas se o filho é fruto de uma inseminação artificial, ele é amado por Deus do mesmo jeito. Se alguém cometeu um erro, os pais, não é a criança. Então não tem por que Deus amaldiçoar uma criança porque é fruto de um adultério. De jeito nenhum. Né? A gente não deve pensar nisso de jeito nenhum. Essa criança pode ser batizada, deve ser batizada, e toda criança que é batizada se torna filho de Deus, membro da igreja, membro de Jesus Cristo, herdeiro do céu. Márcia Ribeiro, como famílias bem estruturadas perdem os filhos para as drogas? Mesmo tendo uma família unida e os outros filhos bem-sucedidos, como explicar isso? Ô, Márcia, é um mistério. Eu sei disso, é difícil às vezes a gente explicar como é que uma criança de uma família boa, pais bons, pais que até que rezam, né, parte para a droga. Sabe, acontece aí o seguinte: sempre tem uma criança que ela é mais sensível. Né? A minha esposa trabalhava muito com jovens dependentes de droga. Né? Inclusive, nós começamos até uma casa de recuperação aqui em Lorena, que depois passou para a comunidade Betânia do Padre Léo, quando o Padre Léo ainda estava vivo, nós passamos para ele. Mas a minha esposa, que gostava muito de trabalhar com ele, minha esposa dizia assim: sabe, Felipe, o jovem mais frágil da família, aquele que tem mais sensibilidade, ele é que acaba sofrendo mais. Ele acaba sendo assim meio que para-raio de problema, e ele, às vezes, busca na droga uma fuga, busca na bebida uma fuga, busca, não sei, nas coisas erradas uma fuga. Né? Então, os pais precisam prestar muita atenção naquele filho mais sensível, né? E ter um certo cuidado com ele.
Dar uma atenção especial a ele. Não estou falando de dar a mais do que dá para os outros filhos. Não. Dá uma atenção especial em termos de quê? Em termos de conversa, em termos de diálogo, em termos de acompanhamento, monitoramento, para que essa criança não fique fragilizada. E uma vez fragilizada, ela queira buscar fuga. Porque não tem dúvida, meus irmãos, a droga é uma fuga. Eu me lembro que nessa casa de recuperação que nós trabalhávamos, um dia chegou lá um jovem arrebentado, mas tão arrebentado pela droga, que eu me lembro que o coordenador da casa, quando foi recebê-lo lá na entrada, era um ex-drogado também, disse porque estava chegando assim: nossa, meu irmão, você está com cheiro da morte. Uma expressão que eu nunca tinha ouvido, cheiro da morte, que o outro estava tão mal. Mas esse menino entrou para a comunidade, né? E ele ficou ali, depois de uns 10 dias, deixou a droga, ele deixa, né? O jovem, você dando amor para ele, dando a fé, dando disciplina, dando carinho, dando uma família para ele, que muitas vezes ele não tem, ele vence a droga. Mas eu me lembro que depois esse menino chegou e disse assim para minha esposa, ela me contou: tá bem, vocês tiraram de mim a droga, agora o que eu faço com esse buraco que ficou aqui? Ele mostrava o peito assim, dizia: esse buraco que ficou aqui. Como que diz? Vocês tiraram a droga de mim, essa droga enchia um vazio que eu tinha. Agora, como é que vocês vão colocar nesse vazio aqui? Está entendendo? Aí minha esposa disse: não, nós vamos encher esse vazio aí. Vamos encher de Deus, vamos encher de carinho, vamos encher de trabalho, vamos encher de oração. Você vai ter esse buraco seu cheio. Você não vai mais precisar buscar uma coisa de fora para tampar esse buraco. Então, mesmo nas boas famílias, não é comum, mas acontece. Não é comum, não é raro. Mas às vezes acontece, de um filho mais sensível, né? Um filho que, não sei, pode passar até por algum trauma de infância, por algum motivo, ele querer buscar uma compensação. Então, aí esse aqui precisa ter um pouco mais de atenção em relação a ele. Eu achava interessante que a minha esposa, ela ficou tão sensível com relação a isso, que quando ela conhecia uma família, ela batia o olho nos filhos e dizia: aquele ali é o mais sensível. Pela conversa que tinha rápida assim com ele, engraçado. E ela tinha uma certa predileção por essa criança mais sensível. É um dom que você desenvolveu. Bem, Maria do Carmo diz o seguinte: o lar forma, a escola informa, a igreja transforma. É bonito. O lar forma. Realmente o lar é o educandário das virtudes. É em casa com o pai, com a mãe, que os filhos aprendem as virtudes. Aprendem o caráter, a responsabilidade, a amabilidade com os outros, a educação, aprende a respeitar os mais velhos, aprende a ter civismo, não ser aí um quebrador de tudo, né? É o pai e a mãe. Agora, aquilo que eu disse ontem, e repito hoje, é preciso a presença dos pais e da mãe, mesmo que não possa ser uma presença assim diária, mas pelo menos em todo o tempo livre que os pais tiverem, principalmente quando os filhos são crianças e adolescentes. Depois eles crescem rápido, né? E aí não precisa acompanhar mais. Isso é muito importante. Mais uma pergunta aqui. Neuza Oliveira tem alguma passagem da Bíblia? Não, isso aqui nós já respondemos também. Ok? Bom, eu gostaria de dizer que a próxima live nossa, a próxima conversa dessa vai ser na sexta-feira, às 21 horas, ok? E vamos ter a novena de São José daqui a pouco, que eu estou fazendo hoje, segundo dia, às 5h30, ok? Então, o programa, eu faço pela Canção Nova, toda quarta-feira, um programa Pergunte e Responderemos às 16 horas, pela TV Canção Nova, toda quarta-feira, amanhã é dia. E também o programa Escola da Fé, que é toda quinta-feira, às 20 horas. E quero falar aqui mais uma coisinha. Pelo meu site cleofas.com.br, eu criei uma escola que eu chamei de Escola da Fé Online. O que é isso? É uma espécie de um curso de teologia à distância. Okay? Nós temos aí mais ou menos 650 alunos, mais ou menos, acompanhando, já faz um ano. Qual é o conteúdo desse curso? O conteúdo desse curso é o seguinte: mais ou menos meia hora por dia, eu tenho um vídeo que eu gravo, uma matéria para ouvir em MP3 e depois uma matéria para ler. Qual é o assunto? Bem, a ideia é seguir toda a teologia católica, toda a doutrina católica. Eu comecei lá, quem é Deus?
que é a base da religião, né? Deus, a Santíssima Trindade, depois a criação do homem, a criação da mulher, a criação do mundo, a criação dos anjos, o pecado, etc. E vamos em frente. Aí você vai estudar cristologia, mariologia, pneumatologia, escatologia, toda a parte da teologia, ok? Quem entrar no programa hoje pode assistir todas as aulas anteriores, não há problema, entende? Fica aí, baixa toda aí no seu computador, você pode assistir todas. Se você quiser ter informações maiores, o nosso site cleofas.com.br, lá também tem todos os meus livros. Você clicar lá, loja.cleofas.com.br, né? Loja, você encontra lá todos os livros e nessa caixinha que tem lá, Escola da Fé Online, se você clicar lá, você tem todas as informações. Tudo isso, meus irmãos, para que a gente possa conhecer a nossa fé, a doutrina da igreja com mais profundidade e viver tudo isso com mais, né, segurança. Eu quero fazer aqui uma pequena correção. A nossa live, a nossa conversa amanhã, será na sexta-feira, né? Não amanhã, na sexta-feira, às 15h30, ok? Sexta-feira, nossa conversa nesse demorado. Nós começamos hoje às 15h30. Bom, vamos ficar por aqui. Daqui a pouco eu vou, né, já temos aí 1 hora de conversa, né? Vamos daqui a pouco às 5h30, 17h30, a gente fazer o segundo dia da nossa novena de São José. Muito importante. Muita gente desempregada, muita gente precisando ir trabalhar, né? Vamos pedir São José que interceda por todos esses que estão precisando do trabalho. Fique com Deus.